Boa noite, retornando o nosso estudo, continuando da terça-feira, né, que estávamos falando a respeito da lei da liberdade. Nós estamos fechando o assunto da lei da liberdade, e hoje nós vamos conversar sobre esse resumo teórico da motivação das ações humanas, a questão, especificamente, a questão 872 do livro dos Espíritos, né? A questão 872 é um resumo de tudo que nós falamos. Mas antes de conversar sobre essa motivação das ações humanas, eu queria falar um pouquinho de um espírito, né, que foi guia para muitos de nós, né, que as pessoas gostam de ler a respeito dele, que é o Paulo, né, o Saulo, que era o antigo Saulo. A Cristiane, no intervalo anterior, ela fez inclusive referência a uma frase famosa de Gamaliel em relação ao Cristo, né? Gamaliel fala, olha, para que vocês estão preocupando? Se esse homem não é de Deus, ele vai falar e tudo será esquecido. Mas se ele for de Deus, não adianta vocês fazerem nada, né, que ele vai continuar fazendo o trabalho dele, fazendo a pregação e tudo vai se perpetuar. Então, 2020 anos depois, nós ainda continuamos falando e seguindo os seus ensinamentos. Então, não tenha dúvida que o Cristo é de Deus, né? Mas o Paulo é interessante, por quê? Porque Paulo, a história diz que ele nasceu, não sou historiador, tá? Mas é só para a gente se situar. O Paulo, ele nasceu por volta do ano 5, ou seja, a gente conta em relação ao Cristo, então, teoricamente, ele seria em torno de 5 anos mais novo que o Cristo. E aí ele vai sendo um judeu, né? Ele nasceu como judeu, então ele continua. E ele era conhecedor da lei, né? Ele era um judeu de Roma. Ele, inclusive, fala isso, né? Parece que ele era romano por questão de pai, uma coisa assim. Aí, o que ele fala? Ele vai estudar com 12 anos. Quando ele tem 12, então, a gente pode estimar que Cristo tinha uns 17, né? Porque eles tinham uma diferença aí de idade. Aos 13 anos, o judeu ele praticamente estava dentro lá da sinagoga, já fazendo seus estudos, que eles começavam a estudar muito novo. E Paulo foi considerado um doutor na lei, ele era discípulo de Gamaliel, né? Paulo, como se diz, ele tinha um excelente professor, porque Gamaliel era muito respeitado. Então, na hora que há a conversão de Paulo, eles não têm assim uma certeza na data, mas é alguma coisa, sei lá, por volta do ano 30, alguma coisa assim. Se a gente pensar, então, ou seja, com 25 anos de idade, talvez ali na faixa de 25, 30, ele tem o processo da transformação dele. E quando ele escreve as cartas aos romanos, ele já está lá na frente, já lá no ano 50. A data mais cedo que eles datam a carta aos romanos é 51, e a data mais tarde, 58. Para nós aqui, que o bate-papo não tem a ver com data, entre 51 e 58, né, nós temos a data onde a carta aos romanos foi escrita. Então, para que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né, contando toda essa historinha? Isso quer dizer que, da conversão até ele escrever essa carta, nós podemos estimar de 15 a 25 anos de Paulo cristão. Paulo, seguidor do Cristo, porque até então ele era um judeu, né? Ele entendia da lei, mas entendia da lei sob a forma judaica da lei, né? Mas quando acontece a conversão, ou seja, quando ele escreve cartas a Romanos, ele já tinha 15 anos de estudo. Se nós formos fazer o menor número, ou então em torno de 25, se a gente for fazer no maior número. Vários de nós, espíritas, temos 15 anos de estudos espíritas, vários de nós espíritas têm 25 anos de estudos espíritas, vários de nós espíritas têm 30, 35, 40 ou mais anos de espiritismo. Vários de nós espíritas nascemos em famílias espíritas. E principalmente nascemos cristãos, né? Então, o que é importante a gente ver?
Quando ele escreve a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 7, ele tem como é que eu vou dizer aqui? Ele começa a questionar a respeito dos atos dele. Ele faz... na carta ele usa o termo pecado, né? E para nós espíritas, o termo pecado se encaixa melhor para os nossos erros, né? A gente não fala a palavra pecado. Mas, como somos brasileiros, um país com a tradição cristã muito forte, pecado para nós tem significado. A gente consegue entender o termo pecado, não naquele termo católico, vamos dizer assim, o evangélico diga, né, que uma vez pecado, nós estamos perdidos para todo sempre, amém, a menos que apareça um padre, um pastor, alguém para lavar nossos pecados. Mas na hora que Paulo, na Cartas aos Romanos, vai conversar sobre esse item, né, que é o pecado, no capítulo 7, na Cartas aos Romanos, você nota que, com todo esse tempo, né, por isso que eu falei desde o início, eu estou falando a idade dele, mais ou menos, quando ele faz essa carta, mais ou menos quantos anos ele tinha, ou seja, ele já era um homem com mais de 48 anos. Né? Vamos ser claros, ele tinha mais de 48 anos. Então, o que ele fala? Ele fala a frase que vários de nós também falamos. Eu vou até colocar a frase aqui na tela. Não sei o que eu aprontei aqui não, mas eu acabei apagando a frase. Só um minutinho que eu pego aqui de novo. Ele fala essa frase aqui, ó. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você vai encontrar, né, a menos de versões, você vai encontrar isso na Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Quantos de nós não fala exatamente essa frase todos os dias? Quantos de nós? Para pensar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E aí, nesse momento que Paulo fala essa frase, ele quase que conclui que o espírito dele é de Deus, mas os atos deles não são. Ele deixa isso de uma forma muito clara, né, na carta. Então, essa foi a introdução do nosso bate-papo de hoje. Então, a gente consegue entender esse resumo teórico da motivação das ações humanas, que nós vamos agora começar a ver. Eu vou praticamente ler a questão 872, porque ela é muito extensa e ela contém muitas coisas importantes para nós, tá? Então, começando a questão 872. A primeira coisa que ele fala é: o livre-arbítrio pode resumir-se dessa maneira. O homem não é fatalmente conduzido ao mal, os atos que pratica não estavam escritos, os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Está claro isso? A definição que ele fala do livre-arbítrio? Ele fala, não é fatalmente conduzido ao mal. Ou seja, eu digo para as pessoas, mas isso estava no plano reencarnatório dele. Fazer o mal nunca vai estar no plano reencarnatório de ninguém. Não vai estar no plano reencarnatório de ninguém. No caso, eu estava conversando com uma pessoa a respeito de um acidente de avião que suspeita que aconteceu por causa de um ato impensado de um fumante de ter fumado dentro do banheiro do avião e causou um incêndio no avião e ele quase pousando. Eu falo assim, não, ele não tinha no plano encarnatório dele fumar dentro da cabine do avião e causar um acidente onde foi considerado um dos acidentes mais sérios da aviação. Tanto é que aí começaram a proibir fumada de avião e tudo mais, né? Agora, como prova e expiação, ele se sentirá arrastado ao crime, seja pelo meio em que se encontra, seja pelas circunstâncias
supervenientes, ou seja, coisas que acontecem, mas é sempre livre para agir como quiser. Então, por mais que no plano reencarnatório dele esteja que ele vai nascer numa comunidade pobre e violenta, está no plano reencarnatório dele o local que ele vai nascer, certo? Por mais que isso esteja, o livre-arbítrio dele agir que nem aquele pessoal age, é dele. Ele tem que tomar essa decisão. Então ele fala, o livre-arbítrio existe no estado de espírito como escolha na existência e das provas. Então ele continua existindo. E no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos submetemos voluntariamente. Somos nós que nos submetemos aos arrastamentos. Então, assim, não tem porquê a gente culpar a fatalidade, tá? E aí ele fala, cabe à educação combater essas más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral dos homens. Eu vou fazer aqui, olha, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, poder-se-á modificá-la. Ele até compara, né, que a inteligência ela é moldada pela instrução, assim como as condições físicas são moldadas pela higiene. Ele faz essa comparação. Eu gosto muito de parar aqui nesse ponto e falar uma coisa muito importante. Em vez de eu ficar me preocupando que cor que tem a porta da casa de André Luiz lá no Umbral não, lá em Nosso Lar, eu estudar o lado moral da doutrina espírita. Não estou condenando, não. Porque, às vezes, eu vejo a pessoa tão preocupada com os fenômenos espíritas, esquecendo que o objetivo máximo do espiritismo, nesse momento, dentro da doutrina, né, dentro da doutrina espírita, o objetivo não é ficar explicando fenômeno. O objetivo é nos transformar em pessoas melhores. E como ele faz isso? Nós vamos ver aqui logo para baixo. Então, ele está falando que o espírito desligado da matéria no estado errante, ou seja, desencarnado, faz a escolha de suas futuras existências corporais, segundo o grau de perfeição que tem alcançado. Ou seja, não é assim. O Oswaldo vai para o lado de lá e ele vai escolher como que ele vem na próxima. Eu não tenho cabedal para isso ainda. Eu sou assessorado. Mas ele fala, é nisso que consiste, sobretudo, o meu livre-arbítrio. Eu vou lá, converso com ele, escolho. Não, eu aprontei tanto que eu quero vir sem 2 braços. Aí a espiritualidade vira para mim e fala assim, ainda não está pronto para uma coisa dessa, tá? Então, nós não vamos fazer isso com você, não. Você vai ter algumas atrofias musculares, algumas coisas, mas você vai nascer com os 2 bracinhos do mesmo jeito. Você ainda não está pronto para passar por uma prova tão, né, assim, pesada como essa. E aí ele continua. Quem faz? Vocês lembram da frase do Emmanuel para o Chico, a hora que ele fala que ele ia ficar cego? Aí o Emmanuel até balança a cabeça, o Chico contando é engraçado. Chico, você ainda não está pronto para um desafio desse, não. Chico, hein? Chico, imagina. Essa liberdade não é anulada pela encarnação, ou seja, o fato de eu fiz a escolha lá quando eu estava desencarnado, fiz o plano reencarnatório, nasci, aí agora perco aquela escolha que eu fiz de jeito nenhum. Plano encarnatório é plano encarnatório. E aí, se eu vou ceder as influências da matéria, eu é que vou sucumbir às provas que eu mesmo escolhi. Então, eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. E lembrando que eu sempre posso pedir ajuda. Né? Deus sempre está disposto a me ajudar, a espiritualidade maior sempre está disposta a me ajudar, mas eles não vão fazer por mim. Isso tem que ficar claro em nossa cabeça. E aí, continuamos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nenhuma responsabilidade com relação ao mal, nem mérito quanto ao bem. Se não tivesse o livre-arbítrio, se tudo fosse fatalismo, se tudo tivesse escrito, por que eu vou censurar Hitler? Não posso. Mas estava escrito. Ele tinha que fazer aquela bobagem que ele fez. Não é assim, né? Você vê que agride a sua inteligência. Aliás, é muito interessante ler sobre a Hannah Arendt. Ela fala uma frase muito bacana. Nós devemos lembrar que não pensar também é crime. Ou seja, eu tenho que pensar antes de agir, para que depois eu não dê desculpa do famoso, eu não pensei. Não deu fazer isso, né? Isso é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado. E mais lá embaixo ele fala lá, ó, ele não renuncia malgrado à opinião de alguns sistemáticos ao mais belo privilégio de sua espécie. Ele quem? O homem.
a liberdade de pensar. Nós temos essa liberdade. Nós sempre vamos ter essa liberdade. Então, ele vem e fala que a fatalidade, como nós entendemos, a gente supõe que ela é irrevogável, ela é pré-irrevogável de todos os acontecimentos, qualquer que seja a importância. Se assim fosse, nós seríamos máquina, e não homens, né? Não seres humanos. Então, não é desse jeito que a coisa acontece. E aí ele completa aqui embaixo, né, falando que Deus, soberanamente justo, não poderia castigar a sua criatura pelas faltas que não dependiam dela, nem recompensá-lo por virtudes que não teria mérito. Então, se eu pensar que tudo é fatalidade, tudo é planejamento, tudo, aí, ou seja, eu estou negando a lei do progresso. E não faz sentido. Por que eu estou negando a lei do progresso? Porque a coisa vai acontecendo. Existe um crescente. Existe um crescente moral, um crescente espiritual, e todos nós vamos passando por ele. Então, isso tem que ficar claro na nossa modo de ver as coisas. E aí ele fala assim, o homem que tudo esperasse da sorte, nada faria para melhorar a sua posição, visto que não poderia torná-la melhor nem pior. Ou seja, é igual eu falei de novo, né? Se tudo está escrito, para que eu vou esforçar, formar, estudar na universidade? Está tudo escrito. Ah, mas está escrito que você vai estudar, vai formar. Sim, mas se eu lá levar a sério, se eu não levar a sério, está escrito. Entendeu? Então dá uma sensação estranha, né? Não é assim. Nós somos responsáveis. É igual, a fatalidade existe mais em coisas materiais do que nas coisas morais. Nas coisas morais, dificilmente você vai ouvir falar sobre fatalidade. Aí ele fala, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição que o homem ocupa na Terra e às funções a ele inerentes como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ou seja, ela existe, mas ela é inerente ao meu plano reencarnatório. Sofre ele fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, todas as tendências, boas ou más, que lhe são próprias. Lembrando do exemplo que eu dei, eu sou um espírito, eu optei, porque eu era uma pessoa completamente desmedida, eu tinha fortuna, mas eu não sabia fazer uso, eu falei, olha, eu quero nascer dessa vez numa comunidade pobre e numa comunidade que tenha violência. Eu estou exposto a isso, eu estou exposto à fome, eu estou exposto à dificuldade de moradia, eu estou exposto a problema de saneamento básico, eu estou exposto à violência, isso tudo eu estou exposto. Mas o que eu vou fazer com isso é uma decisão minha. Eu gosto muito de lembrar as pessoas, né? O Cartola. Cartola não nasceu em berço esplêndido e fez poesias belíssimas, músicas que nós cantamos, né, e que achamos lindas. Então, ou seja, ele continuou sendo um poeta, mesmo nascendo em uma situação, né, de menos favorável. Ele não deixou que o local o moldasse, né? Aí ele fala, olha, os detalhes dos acontecimentos estão sujeitos às circunstâncias que ele mesmo provoque. Cartola, em vez de ele atrapalhar a vida dele, ele tentou melhorar a vida dele, por seus atos sobre os quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que ele sugere. Isso aqui é muito importante. Eu sempre converso com as pessoas o seguinte, você é uma antena que irradia e que recebe. Então, enquanto você irradiar o bem, a sua antena de comunicação está irradiando bem tanto para encarnados quanto para desencarnados. Então, quem vai se aproximar de você? Pessoas de bem. Elas vão se aproximar. Ah, Oswaldo, mas você tem que ver... Nossa, de vez em quando vem cada galho de enchente e garra perto de mim, porque ele precisa de ajuda. O pai, com quem que o pai vai contar para melhorar as pessoas? Com quem? Com quem está na Terra. O remédio para o planeta Terra está no planeta Terra. Então, assim, não virá de Marte, não virá de Saturno, não, é o pessoal que está na Terra. Com quem que Deus conta? Conosco. Quem vai melhorar, quem vai fazer a transição planetária? Somos nós. Entendeu? Então, por quê? Quem vai tornar aqui um planeta mais amável, vai difundir a lei do amor? Somos nós. Então, é igual eu estou falando. E quem vai nos ajudar? Os espíritos que eu chamar para perto de mim. Que tipo de espírito eu chamo para perto de mim?
É isso que eu tenho que lembrar. Então ele fala, a fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha da existência feita pelo Espírito. O que eu escolhi, existe uma fatalidade de consequências disso, que eu já expliquei na hora que você escolheu a comunidade, pode, mas você pode se tornar um vereador, um líder no local e melhorar a condição de todo mundo. Não, nada impede disso de acontecer. Pode depender do homem modificar-lhes o curso pela prudência. E jamais se encontra fatalidade nos atos da vida moral. Isso é muito importante. Eu vou até marcar aqui, ó, para todo mundo, né? Todo mundo ler com bastante na tela do computador, para ficar bem clarinho. Espera aí, fiz alguma coisa errada aqui, desculpa, né? Cadê? Oh, Jesus, não está deixando eu copiar, mas eu vou conseguir. Então, agora eu consegui. Olha só, olha a frase. A gente lendo fica melhor. Jamais se encontra fatalidade nos atos da vida moral, ou seja, o que eu escolho, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu estou. Não fala que isso é fatalidade. São escolhas minhas. É exercício do meu livre-arbítrio. Se eu não estou fazendo o uso correto, aí não posso fazer nada. Aí é a frase do Paulo, né? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, isso aí, exercício do livre-arbítrio. Então, continuando aqui, ele vira e fala. Então, um minuto, deixa eu consertar aqui. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode escapar ao decreto que fixa o termo da sua existência, nem o gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Aí eu até escrevi aqui para lembrar de falar para vocês. É por isso que os espíritos informam que há fatalidade no nascimento e na morte. Ou seja, você vai nascer e você vai desencarnar, né? Não tem jeito. E aí ele fala, ele mais para baixo, ele está dizendo, olha, a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Nós estamos mais preocupados com a moralidade. Os espíritos, eles estão preocupados com que nós consigamos desenvolver em nós uma moralidade mais sadia. Por que eles facilitam a nossa vida com materialidade? Para a gente adquirir facilidades morais e espirituais. Vai ser mais fácil. Entendeu? Isso facilita a aquisição. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e diz-lhe que, se ele pratica o mal, cede uma má sugestão que lhe vem de fora. Deixa de lhe toda a responsabilidade, porque ele reconhece o poder de resistir, pois, evidentemente, mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Mesmo que venha de fora, ou seja, cabe ao homem resistir. Ah, eu estou sendo obsediado. Cabe a você resistir. Ah, mas cabe você orar, cabe você, entendeu? Cabe você pedir socorro, cabe você se conectar com boas pessoas. Segundo a doutrina espírita, não há arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta, ou seja, da espiritualidade, que em seu foro íntimo lhe induz ao mal, como pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. A pessoa está falando na sua frente, você, o famoso não dou ouvidos. Por sua vontade, pedindo a Deus força necessária e reclamando para essa finalidade, a assistência dos bons espíritos. Ou seja, é o famoso orai e vigiai, né? Então, vigiai primeiro e orai. E pedis e obtereis, né? Aí, na oração do Pai Nosso, o que a gente fala? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? O mal que reside em mim. Não tenha dúvida. É o mal que ainda reside em mim, né? E aí ele vai falando, é sublime pela moralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem aos seus próprios olhos, mostrando capaz de sacudir um jugo obsessor, como é livre de fechar a sua casa aos inoportunos. Eu consigo impedir a obsessão. O problema é que eu faço a auto-obsessão. Eu, às vezes, sou o pior algoz da minha vida.
eu faço escolhas erradas, eu tenho comportamento errado, eu falo coisa que não devia na hora errada. Então, assim, eu faço isso, não é o meu obsessor. Ah, mas como? Ah, eu poderia trabalhar isso em mim, né? Ah, mas eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você está assim, né? Quando você estava do lado de lá, você pedia para não ser assim. Você pedia pelo amor de Deus. E aí ele fala, ele não é mais uma máquina agindo por impulso, independente de sua vontade, mas é um ser dotado de razão, que ouve, julga e que escolhe livremente entre dois conselhos. O homem não é privado de sua iniciativa. Hora nenhuma. Eu posso escolher, inclusive, o caminho que eu vou seguir. Olha, eu lembro sempre disso quando o caso da minha amiga Márcia. Márcia, ela é uma juíza aposentada, né? Ela aposentou como desembargadora. Quando Márcia aposentou, veio o mercado e quis contratar a Márcia. Peso de dinheiro, pôs dinheiro na mesa. Márcia virou e falou, não, eu tenho uma boa aposentadoria. Meu plano não é esse. Assim, a frase é, eu já dei a Mamon que ele queria, né? O Deus do dinheiro. Eu agora quero os meus planos. Márcia, ela mantém uma escola, tem vários trabalhos que ela faz. Então, ou seja, ela escolheu não ceder à tentação de virar uma consultora regiamente paga pelo mercado. Para quê? Porque ela já tem uma boa aposentadoria. Ela pegou e usou todo o seu conhecimento, tudo que ela tinha, para ela começar a devolver para a sociedade tudo aquilo que ela obteve da sociedade. Márcia tem 21 filhos adotados, escritos no papel. Olha que coisa bacana. Eu brinco o seguinte, eu não estou pronto para fazer o que ela faz, mas eu acho lindo. Então, assim, ela escolheu, né? E ela é um exemplo para mim. Uma outra pessoa que eu conheci que resolveu pegar todo o conhecimento dele e trabalhar de forma, ajudar administrativamente um hospital, que ajudar a organizar a papelada, conseguir empréstimo e tudo mais. Olha que coisa bonita. Ou seja, ele foi trabalhar numa entidade que atende várias pessoas. Ele é médico? Não, mas ele conseguiu essa entidade ficar financeiramente sadia. Muito respeitado pelo trabalho que ele faz. Tá certo? É apenas um espírito encarnado que conserva sob o velório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Ou seja, o homem não é privado. E não vira santo depois que se encarna. Fique claro com isso. A morte não vai nos melhorar, né? Olha só, as faltas que cometemos têm sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destina. A vida corpórea lhe é dada para depurar-se das imperfeições pelas provas que sofre. As imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Vencer essa luta, ele se eleva. Se perder, ele continua onde está, nem melhor nem pior. Olha que coisa importante ele fala. Quanto mais se eleva, mais diminui as suas fraquezas, tornando-se menos acessível àqueles que o solicitam para o mal. Ou seja, quero acabar com o obsessor? É só eu me elevar. Ele não dá conta de me acompanhar. E melhor é quando você se eleva e o obsessor eleva junto e você se cura e ajuda a curá-lo, tá? É melhor ainda. Sua força moral cresce na proporção de sua elevação. E os maus espíritos dele se distanciam, viu? Não fui eu que falei, foram eles. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando desencarnados, constituem a espécie humana. Ou seja, a espécie humana somos todos nós. Terra é um dos mundos menos avançados. Nele se encontra mais espírito mal do que bons. Nelas vemos tanta perversidade. Está aí, entendeu? Por isso, esforço para não regressar. Nós temos que fazer todos os esforços para não regressar a esse mundo e para merecermos repousar no mundo melhor. Então, nós terminamos aqui o estudo, fechamos aqui o estudo da lei da igualdade, da liberdade, lembrando isso, essa frase do Paulo, eu deixei ela no final. A questão 872 é uma questão para ser lida, relida, absorvida, e nós temos que aplicá-la no nosso dia a dia. Eu estou falando aqui como se eu já fizesse isso, de jeito nenhum, eu estou igualzinho o Paulo. Eu estou aqui, ó, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
mas que cada um de nós lembre-se disso, tá bom? Bom final de semana a todos, obrigado pela presença de vocês, e nós começamos um importante estudo na terça-feira, né, que nós já vamos estar falando de caridade, tá bom? Aguardo vocês na terça-feira que vem, para a gente estudar junto. Obrigado pela paciência de todos. Até